a palavra de Deus penetrar em seu coração. A harmonia e o amor serão parte do teu viver. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Somos a flor, o mais lindo ser que Deus criou. Eu e você, amor sem fim. Foi Deus quem fez você pra mim. Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui. Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz. Na imensidão da vida fui te procurar, na certeza de que ia te encontrar. Na medida certa pra me entender, num piscar de olhos Deus trouxe você. Quando meu olhar vazio alcançou o teu sorriso, Deus ouviu então a minha humilde oração, fez renascer a luz, um presente de Jesus. Somos a flor, o mais lindo ser que Deus criou. Eu e você, amor sem fim. Foi Deus quem fez você pra mim. Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui. Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz. Na imensidão da vida fui te procurar, na certeza de que ia te encontrar. Na medida certa pra me entender, num piscar de olhos Deus trouxe você.
Como entender os teus caminhos se eu não te buscar de todo o coração? Os teus caminhos são eternos, cheios de bondade e vida. Eu quero a tua direção. Se em meus passos eu tropeço, se às vezes eu não sei pra onde ir, eu quero andar em teus caminhos e confiar vivendo pela fé. Como entender os teus caminhos se eu não te buscar de todo o coração? Os teus caminhos são eternos, cheios de bondade e vida. Eu quero a tua direção. Oh Deus, se em meus passos eu tropeço, oh meu Deus, se às vezes eu não sei pra onde ir. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos
que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amém? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, nos diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que a sabedoria de Deus, ou seja, aquilo que a palavra revela, aquilo que a Bíblia nos ensina, é loucura para os homens. Então, a sabedoria de Deus para os homens naturais, que não discernem o Espírito, é loucura. E a sabedoria do homem, por mais sábio que ele seja, para Deus, ela é loucura. E hoje nós vemos, no seu grande número de pessoas, dentro ou fora da igreja, pessoas que cada dia mais se fundamentam dentro das sabedorias humanas e cada vez menos se aprofundando nas sabedorias de Deus. É uma realidade, sim ou não? Pessoas que já leram inúmeros livros, já leram inúmeras revistas, já assistiram inúmeros estudos, inúmeras mensagens, mas pessoas que não estudaram, que não examinaram a Escritura, porque aquilo que está escrito na Bíblia são coisas loucas. Que isso? Olha só o que nós acabamos de ler. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E o que é isso que Deus preparou? É aquilo que ele revelou para João lá em Apocalipse, quando João fala, vi um novo céu, eu vi uma nova terra, eu vi a nova Jerusalém. Ele vai dizer que este lugar não tem dor, ele vai dizer que esse lugar não tem tristeza, não tem choro, não tem pranto, não tem angústia. Ele vai dizer que neste lugar os rios são de cristais. Não que você vai mergulhar dentro de um cristal, mas a água será tão cristalina, será tão viva, tão real, que ela vai parecer um cristal. Ele diz que as ruas são de ouro. Eu vou poder conviver com um animal ali, seja qual for ele. Por mais feroz que seja aqui, nós vamos poder conviver com ele naturalmente. E esta palavra, para muitas pessoas, é loucura. Não, isso é loucura. Por que é loucura para muitos? Porque é Deus que está falando. Por que é loucura para muitos? Porque é a palavra que está falando. Mas quando o homem fala, não é loucura. Por exemplo, tem homens que dão entrevista na televisão dizendo que foram abduzidos por discos voadores. Quem já ouviu isso, diga amém. E a mídia confirma, aceita, porque isso é aceitável, porque foi o homem que falou. Não é isso? O homem não falou na teoria de Darwin, que tem 160 anos, é uma teoria nova, que o homem veio do macaco. E não teve grande aceitação. Até o Vaticano mesmo aceitou, há 3 anos atrás, são uma página inteira do jornal, a teoria de Darwin, negando a palavra de Deus. Então, mas Deus já dizia na sua palavra, lá aos 4.000 anos atrás, o quê? Que o homem veio de Deus, imagem e semelhança. Mas não acredito, porque foi o homem que disse. Foi Deus que disse, então não é crédito. Isso é loucura, foi Deus que falou, é loucura. Está escrito na Bíblia, é loucura. Mas o homem falou, é tudo aceitável. É tudo maravilhoso. Existe uma doutrina chamada racionalismo cristão. Quem já ouviu falar, diga amém. Amém. Racionalismo cristão. Isso aí, o camarada, a doutrina deles é que o homem, ele veio de um verme. Ele era um verme, então tudo que é matéria orgânica, tudo que vem da natureza, você pode se transformar. Um exemplo, por mais absurdo que seja, o petróleo, ele vem da natureza? Então você, quando morrer, se torna um verme. E esse verme você pode ser materializado um dia em até um pneu de um carro. Porque é derivado de um petróleo. Você é um verme. E aceitaram, grandes seguidores, porque a teoria é do homem.
A teoria ela é do homem. A Bíblia fala que Jesus, ele é luz. Que ele é a luz do mundo. Não é isso? Ele disse que ele é luz. Mas isso aqui é a Bíblia que está falando, vem de Deus. Então se vem de Deus é loucura. Para que crer nisso? Vamos crer que você, o homem falou que você tem que acender uma vela para iluminar a sua vida, ou para iluminar a vida de quem já morreu. E isso todo mundo aceita e faz. Por quê? Porque foi o homem que falou. Se o homem falou, amém. Está tudo tranquilo. Não interessa que a Bíblia condena isso. A Bíblia condena. Mas não interessa que a Bíblia condena. A Bíblia foi escrita por Deus. E a sabedoria de Deus para o homem, ela é loucura. Mas eu vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas estão sentadas nesse banco aqui, ó. Muitas. Tem isso aqui também como loucura. Pessoas que estão vivendo a cada dia como se o arrebatamento não fosse acontecer. Pessoas que estão vivendo a cada dia como se o diabo não existisse. Pessoas que estão vivendo a cada dia como se o diabo não estivesse se levantando contra você, ou se ele não estivesse ao seu derredor. Muitas pessoas agindo como se o Espírito Santo ele não estivesse aqui na igreja. Como se o Espírito Santo não falasse através da palavra. Muitas pessoas estão aqui e o Espírito Santo bombardeando, falando direto para a sua vida, direto para o seu problema, direto para aquilo que você tem que ser, para aquilo que você tem que mudar, mas a pessoa ela vai ali e ela ignora isso. E sai da igreja da mesma forma que entrou. Mas por que aquilo não está no coração? Por que aquilo não fica gravado? Porque esta pessoa, por mais que ela frequente muito a igreja, essa pessoa, por mais que ela tenha descido as águas, essa pessoa, por mais que ela tenha uma ficha de membro, ou por mais que ela seja um dizimista, por mais que ela leia a palavra, ou até ore, esta pessoa ainda não se tornou espiritual. Porque só o espiritual, ele consegue discernir aquilo que é espiritual. E isso aqui é espiritual. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quantas pessoas já tiveram visões e revelações da eternidade? Quantos já ouviram de pessoas que viveram essa experiência? Diga amém. Eu vivi essa experiência aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que têm sonho. Tem pessoas que têm sonho profético de arrebatamento. Queridos, e as pessoas simplesmente elas ignoram isso. Mas não é isso que eu quero pregar só o que o Senhor preparou para mim e para você. Mas só vai receber aquele que é espiritual. Romanos 8:1 diz que, ora, a palavra são Romanos 8:11, deu um branco aqui, mas eu vou lembrar. Ora, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, então a Bíblia está falando que se eu andar em Espírito, eu não vou viver debaixo de condenação. Ou seja, se eu andar em Espírito, eu não vou andar debaixo das mãos do diabo. Se eu andar em Espírito, o diabo não vai me aprisionar. Se eu andar em Espírito, o diabo ele não vai me vencer. Se eu andar em Espírito, o diabo não vai tirar de mim a minha salvação. Porque eu estou em Espírito, eu estou ligado em Espírito com Deus. E Deus ele está procurando esse tipo de pessoa. Mesmo ele sendo onipresente, mesmo ele sendo onipotente, mesmo ele sendo onisciente, ainda assim ele procura. Porque está difícil. Pessoas que adoram em Espírito e em verdade. E o que é adorá-lo em espírito? É crer nisso aqui incondicionalmente e viver isso aqui incondicionalmente. Ainda que viver a palavra, ela vai matar, eu tenho que contrariar os meus desejos. Ainda que viver a palavra, eu tenho que matar o meu ego. Ainda que viver a palavra, eu tenho que anular os meus pensamentos. Ainda que viver a palavra, eu tenho que me anular por completo. Porque foi o simples fato, pelo simples fato da humanidade não se anular para ouvir a Deus, é que a humanidade está se destruindo a cada dia. A cada dia a humanidade está se destruindo e a igreja ela está dispersa, ela está andando de uma forma natural, ela está andando de uma forma normal. Você observa que você está pregando às vezes, e o Senhor está dando uma palavra maravilhosa, o Senhor está dando uma palavra de impacto, o Senhor está dando uma palavra de transformação, uma palavra de resgate, e a pessoa ela parece que está em outro mundo.
Essa pessoa, ela parece que está tudo natural. Como um irmão, ele mostra ali na internet, quando a gente vê, né, ele falando dos pastores que existem hoje, as igrejas que existem hoje, ele fala, irmãos, eu não posso ao longo dos meus 35 anos de idade, né, achar que a situação da igreja atual, ela é normal, que ela é corriqueira, e cruzar o meu braço e achar que está tudo bem, porque não está. E a impressão é que dá. Que quando nós pregamos palavras dizendo do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo nas igrejas, qual é a realidade de muitas vidas, a impressão que dá que a igreja ela recebe isso como uma coisa natural, como uma coisa corriqueira, normal, que está acontecendo a cada dia. E isso muito me preocupa como pastor. Porque nós não somos somente pastores de vocês, somos amigos, somos família. Pastor é só um título. E pessoas que acabam o culto, levanta, o Senhor ele cura nesse lugar, sim ou não? Quando um demônio manifesta aqui, quem já viu o demônio manifestar aqui, diga amém. E aquele demônio é expulso. Quem expulsou aquele demônio? Foi quem? Jesus. Quem, igreja? Jesus. Ah, foi Jesus. Quando uma pessoa é curada nesse lugar, quando é curada, quem curou aquela pessoa? Foi quem? Jesus. Quem não ouvi? Jesus. Foi Jesus. Quando o Senhor fala em profecia, aquela profecia vai de encontro ao coração da pessoa, aquilo que ela está vivendo, quem falou com essa pessoa? Foi quem? Quando a palavra é pregada e parece que você conversou com a gente antes de pregar a mensagem, fala, meu Deus, parece que o pastor conversou, parece que eu falei tudo para o pastor, parece que alguém ligou e contou minha vida. Quem foi que revelou para a gente? Foi o homem ou foi Deus? Através do Espírito Santo do Senhor. Mas ainda assim, tem pessoas que saem e dizem, culto hoje foi diferente, culto hoje foi frio, a igreja não é mais a mesma, não senti nada. Peraí, você não sentiu nada? Você achou que o culto foi a mesma coisa, que o culto não está mudando, que Deus não está nesse lugar, mas houve cura, houve libertação, houve revelação da palavra do Senhor, significa que Jesus estava aqui, sim ou não? Mas por que não percebeu? Porque só percebe aquele que é espiritual. Porque o espiritual discerne aquilo que é espiritual, mas o carnal não discerne. O carnal jamais ele vai sentir a presença do Senhor. O carnal jamais vai compreender a revelação do Espírito Santo da palavra. O carnal jamais vai receber uma cura, uma libertação, porque ele não está sensível à visitação do Espírito Santo de Deus. Ele não está sensível àquilo que o Senhor está falando contigo através da palavra. E essas pessoas, o que acontece com elas? Essas pessoas, elas começam, né, a ter dificuldade para caminhar, mas ela acha que é normal. Ler a Bíblia, buscar o Senhor através da palavra, é algo carnal ou algo espiritual? Espiritual. E eu provo para você. Eu provo. Lá em 1 Pedro 1,20 diz que nenhuma escritura sagrada é de particular interpretação, mas é interpretada pelo Espírito. Então isso é espiritual. Lá na carta de João diz, olha, da unção, a unção que do céu recebeste, nela permanecei. E não vos necessitai que ninguém vos ensine, mas a unção que do céu está sobre vós, ela vos ensinará todas as coisas. Então ler Bíblia é carnal ou espiritual? Por isso que o carnal não consegue ler Bíblia. Eu não consigo ler, pastor. Eu não consigo por quê? Porque ele é carnal. Mas a Bíblia não revela a carne, a Bíblia revela o Espírito. A Bíblia revela o Senhor. Então vai ter amor à palavra, vai ter amor à busca. Aquele que tem amor ao Senhor, aquele que ama, aquele que busca, aquele que gosta de ouvir a voz de Deus, que sente a presença de Deus, que tem sede da presença do Espírito Santo de Deus. Então você que tem dificuldade de ler a Bíblia, está explicado para você. E também a oração é algo espiritual ou algo carnal? Mas tem pessoas que não conseguem orar. Tem pessoas que têm dificuldade de orar. Ou tem pessoas que vão orar, Senhor, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém, orou. Não. A oração espiritual, você quer ver uma oração espiritual? Abre Salmos para você ler. Pessoas falam assim, meu Deus, o livro de Salmos é uma coisa, sabe o que é aquilo ali? Aquele é o homem colocando o seu coração diante do Senhor.
É o homem colocando o seu coração diante do Senhor. Você vê cada salmo lindo, você vê salmos ali poderosos que tocam no teu coração. Você vê o Salmo 119, tem pessoas que demoram uma semana para ler o Salmo 119, porque ele é grande. É grande ou pequeno? É grande, a pessoa fica lá, leu 5 versículos hoje, lê 5 versículos amanhã, e vê 5 versículos. Aquilo ali foi uma oração. Uma que o servo do Senhor fez. Uma oração. Então olha aquele Salmo 19, ao Salmo 91, todos os salmos são orações de louvores a Deus. Agora, por que o Salmo saia daquele jeito? Porque aquele homem orava com o coração. É espiritual. O espiritual discerne o espiritual. Mas aí a pessoa vem para o culto, o Senhor está passeando, o Senhor está falando, Ele está curando, Ele está libertando. Quer ver uma coisa? Quando a gente está aqui no culto, e o Senhor está aqui falando com a gente, por favor, ora por essa irmã. A irmã vai lá e manifesta. Bum! Quem foi que mostrou aquele demônio? Foi o Senhor. Aquele demônio não poderia ser identificado se o Senhor não estivesse aqui. Aquele demônio não seria expulso se o Senhor não estivesse aqui. Aquele lar que nós fomos fazer a visita, ele não seria restaurado se o Senhor não estivesse aqui. Aí a pessoa vai para casa do mesmo jeito que ela chegou no culto. Ela chegou no culto, ela não orou, ela não se preparou durante o dia para ler a palavra, ela não leu a palavra durante o dia, ela não orou durante o dia, ela reclamou, ela murmurou, ela viu defeito, ela vem para a igreja com o coração já cheio de rancor, cheio de problema, já entra no portão julgando tudo e todos, para ali, entra aqui dentro, conversa, bate papo, começa o culto, ora, canta na maneira dela ali, louva. Mas o louvor ficou aqui, ficou aqui dentro. Aí tem o culto, a palavra, aí aquela coisa toda, disperso, vai embora para casa. Quando ele chega em casa, toma o seu banho, janta e vai dormir. Aí no outro dia acorda. Você viu o culto de ontem? Não senti nada. Essa pessoa ela não tem vida espiritual. Mas o Satanás, a Bíblia fala que o príncipe, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam. Cegou. A pessoa vai ver que ela não lê Bíblia, que ela não ora. Aí por não ter sentido nada, ela tem dificuldade para vir ao culto, ele tem dificuldade para estar na igreja. Aí passa um dia sem vir à igreja, passa 2 dias sem vir à igreja, passa 3 dias sem vir à igreja, vem no domingo. Quando chega no domingo, poxa, o tempão que eu estou na igreja, no dia que eu venho no culto, o culto é frio, vai embora. Aí passa mais 2, 3 dias sem vir, quando vem de novo, o culto foi frio, vai embora. Aí está o irmão que está aqui, que busca, que ora, que lê a palavra, né, que chora aos pés do Senhor, que vem aqui, joelha, busca uma bênção, chega aqui, esse irmão sai daqui, pastor, o culto foi uma bênção, foi uma vitória, a minha vida está abençoada, a minha vida está assim, a minha vida está assada. Ora, se o culto foi frio, por que Deus operou na vida daquele homem? A multidão podia achar que estava frio, que não estava acontecendo nada, apertando e oprimindo Jesus, mas uma mulher veio de lá e arrancou dele virtude. Porque aquela mulher já saiu da sua casa falando, se tão somente eu tocar na aba das suas vestes, de mim sairá virtude. Nós assistimos um estudo aí, pastor Júlio, chamado Síndrome da Queda. A pessoa com dificuldade de ler a palavra, a pessoa com dificuldade de orar, a pessoa com dificuldade de estar na igreja, a pessoa vai esfriando espiritualmente, mas ela não vê isso. Ele não vê isso. Essa pessoa, ela está de pé, não, estou bem, eu estou tranquilo, a minha saúde está boa, está tudo maravilhoso, ela não discerne isso. E ela começa a culpar. Não vou para a igreja porque aquele fulano está no louvor, aquela fulana está no louvor, eu não vou para a igreja porque aquele irmão, eu não vou para a igreja porque o pastor sempre prega a mesma coisa, eu não vou para a igreja porque aquilo está assim, porque aquilo está assado, porque aquilo está aquilo outro, e ela começa a culpar tudo e todos, mas não enxerga que na verdade o que está faltando na sua vida é espiritualidade. É espiritualidade, mas é algo difícil de enxergar, é algo difícil de ver. Porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz. Ela não vai voltar vazia na vida de quem? Naquele que veio aqui para ser cheio. Aquele que veio no propósito de ser cheio, a palavra ela não vai voltar vazia. E o texto vai falar isso. O texto vai falar aqui no versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Ora, então, se eu sou templo do Espírito Santo de Deus, eu vou saber as coisas de Deus, sim ou não? Que Deus vai me revelar através do seu Espírito. Se eu não estou conseguindo discernir as coisas de Deus, se eu não estou sentindo a presença de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus não está na minha vida. E ele vai continuar aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Observa assim, ó, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Está com letra minúscula, sim ou não? Aí ele vai dizer, ó, mas o Espírito, com letra maiúscula, que provém de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos esse Espírito. Quem tem esse Espírito ama orar. Quem tem esse Espírito ama ler a palavra. Quem tem esse Espírito ama louvar. Quem tem esse Espírito ama estar na igreja. Quem tem esse Espírito aqui, ele ama evangelizar. Ele se preocupa com as pessoas. Quem tem esse Espírito, a igreja não é para ele um fardo. O serviço da casa do Senhor não é para ele um fardo, mas é um prazer, é uma honra poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. É uma honra poder oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Por que ele chama sacrifício de louvor? Porque Deus entende, Ele compreende que não é fácil você trabalhar o dia todo, sair do trabalho e vir para a igreja. Ele sabe disso. Ele sabe que é um sacrifício, porque tem pessoas aqui que estão aqui, que acordaram 5 horas da manhã, que estão na rua até agora e que não foram para casa, saíram do seu trabalho e estão aqui para ouvir a palavra do Senhor, mas estão aqui porque sabe que teve o tempo de trabalhar, teve o tempo para comer, teve o tempo para fazer tudo e agora tem o seu tempo para Deus. Como que Deus não vai honrar? Então Deus chama de sacrifício de louvor, sacrifício vivo em seu altar, porque Deus sabe que existe o cansaço, Deus sabe que existe a fadiga, Deus sabe que teu corpo pede uma cama, mas o teu espírito está pedindo Deus. O teu corpo pede cama, a tua barriga, o teu estômago pede comida, mas a tua alma, ela clama a Pai. E discerne isso quem é espiritual. Não, eu vou para a igreja porque já tem 2 dias que eu não vou, já tem 3 dias que eu não vou, daqui a pouco vão começar a ligar para cá, daqui a pouco vai querer vir na minha casa, então eu vou lá e assisto o culto. E volto, está tudo natural. O espiritual discerne que ele tem que estar firme na presença do Senhor, porque o anjo do Senhor está ao meu redor. Mas Satanás, aquele que mata, que rouba, que destrói, aquele que brama como o leão, se o leão atacar alguém, sai vivo? Sai vivo, irmãos? Aquele está ao meu derredor. Mas os anjos do Senhor estão ao redor daquele que o busca, daquele que vive a tua palavra, daquele que está em espírito. Então, quando eu estou na carne, quando eu me afasto da palavra, quando eu me afasto da revelação, quando eu me afasto daquilo que é o propósito de Deus na minha vida, significa que os anjos se afastam. E aquele que está ao teu derredor passa a estar ao teu redor. Aí ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir. E agora que eu quero pregar, são 15 para as 9, agora que eu vou pregar. Porque nós vamos chegar nesse ponto aqui, olha. Versículo 14. Primeiro eu quero ler o versículo 13, que diz assim, olha. Versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus está te dando gratuitamente o dom de poder ouvi-lo, de poder senti-lo. Deus está te dando gratuitamente uma armadura chamada Espírito Santo de Deus, que te afasta de Satanás. Que é isso que a armadura do Espírito Santo de Deus é? Porque lá em 2 Tessalonicenses 2, que vai falar do arrebatamento, que vai falar da vinda do anticristo, vai falar que o anticristo só se manifestará quando aquele que o detém, que ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for tirado, que é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus na tua vida, ele detém Satanás. O Espírito Santo vivo no teu coração, ele detém Satanás. O Espírito Santo no teu lar, na tua casa, no teu casamento, ele detém Satanás. Então ele vai dizer aqui, olha, que foi dado gratuitamente por Deus. Agora o 14, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que nós estamos lendo para você é a Bíblia.
Não estamos falando de nossa sabedoria. Eu não estou aqui lendo um livro para você de Silas Malafaia. Eu não estou lendo um livro para você de Jarbes de Alencar. Eu não estou lendo um livro para você de Bispo Macedo. Eu não estou lendo um livro para você de Benehim. Eu não estou lendo um livro para você de Kenneth Hagin. Eu estou abrindo para você o livro da vida. Que através de um preço de sangue chegou até você para te dar vida. Para este livro chegar até você, muitas almas morreram e pereceram. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. É tão sério, a fúria do diabo é tão grande, foi tão grande, para que isso chegasse até você, que muitas pessoas tiveram que pagar com a vida, para que hoje você pudesse ter acesso a esta palavra. Palavra que aqui é rejeitada. Aqui ela é rejeitada, mas no leste europeu, lá na Ásia, onde a palavra não pode ser pregada, onde a Bíblia é proibida, pessoas fazem fila enorme, se reúnem de noite, se reúnem em lugares subterrâneos e fazem fila para ler a Bíblia, porque só tem uma. Você entra na internet, você vai ver isso. Aí a pessoa vai ler ali, Mateus capítulo 1, vem um, lê o primeiro versículo. Ele quer ler o segundo, aí puxado, vai lá para o final da fila. O outro vem, lê o segundo versículo, aí puxado, e o outro o terceiro versículo. Mas você tem condições de ler todos os versículos que você quiser. E não ler. Quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Mas vamos chegar aqui. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Agora que eu vou pregar. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia. Quem quer ser espiritual, diga amém. Amém. Você quer ser espiritual mesmo? Então temos que comparar as coisas espirituais com as espirituais, não é isso? Então vamos comparar as coisas espirituais. Quem é espiritual é mais do que vencedor. Quem é espiritual tem paz, tem gozo, fé, mansidão, temperança. Quem é espiritual, quem é a igreja verdadeira de Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ele. Quem é espiritual, Romanos 8:11 diz, quem é espiritual é aquele que tem o Espírito. Então se o Espírito habita em vós, não é isso? Ele vivifica o seu corpo mortal. Quem é o espiritual, ele vai ter os dons na sua vida. Ainda que ele tenha um dom só, mas vai ter alguma coisa visível, alguma característica do Espírito Santo. Vai ter na sua vida. Agora eu queria que você comparasse, mas eu não queria aqui trazer para você uma acusação, porque não estamos aqui para acusar ninguém. Mas cada um de vocês aqui, eu não sei pelo pastor Júlio, mas eu creio que sim, mas por mim, cada um de vocês estão convidados a passar uma semana lá em casa. Um mês, um ano se quiser, e você vai ver a minha vida, a vida da minha esposa. Você vai ver o meu lar, você vai ver que o Senhor, Ele nos põe para pregar aqui, porque nós temos testemunho para pregar aquilo que nós pregamos. Testemunho. Teve irmão que me ajudou lá em casa a fazer um telhado, tá aqui, irmão Alberto, aqui. Ele trabalhou uma semana comigo, eu estou mentindo? Uma semana comigo. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, é isso mesmo aí, assim todo dia? É o tempo todo? Eu falei, meu irmão, é isso aí, o todo dia, o ano todo, é isso que você está vendo aí, e se não for, Deus pode arrebentar a veia do meu coração, não foi? É isso aí que você está vendo. Ele ficou impactado, porque o Espírito Santo ali habita. Então nós queremos crescer espiritualmente, não é isso? Nós queremos discernir o mundo espiritual, não é isso? Quem vem para matar é quem? Quem vem para roubar é quem? Quem vem para destruir é quem? Quem veio para tentar envergonhar o nome do Senhor? Responde para você que se julga espiritual. Há algo que você faz, ou pensa, ou alguma palavra, ou alguma atitude que envergonha o Senhor? Vamos enumerar? O Senhor fala para não amaldiçoar, para bem dizer. Ou seja, o carnal ele vai amaldiçoar, sim ou não? O espiritual vai bem dizer. Qual dessas coisas você faz mais? Você amaldiçoa ou você bendiz? Não, pastor, eu bendigo, eu amaldiçoo só de vez em quando. Satanás. O Senhor fala, quem dera fosses quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei. Metade mundo,
metade igreja, metade na presença do Senhor, metade do mundo, ou 90% na presença do Senhor, 10% no mundo, significa 100% na vontade de Satanás. Não é isso, pastor? Significa 100% na vontade de Satanás, aquele que mata, que rouba e que destrói. Então, não maldiga, bendiga. O que sai da tua boca? Bênção ou maldição? Aí você vai discernir, você quer ter discernimento espiritual. O Senhor fala que da minha boca não pode ser proferida palavra torpe, palavrões. Se sai palavrão da tua boca, quem reina na tua vida é Satanás. A palavra do Senhor diz que no meu coração ele não pode ter rancor, ele não pode ter ódio, porque a minha luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, não é isso? Ela é contra principados, potestades e demônios. Há ódio no teu coração, há rancor, há angústia. A Bíblia fala que eu tenho que amar o meu próximo, que eu tenho que amar incondicionalmente o meu próximo, independente do que ele faça, eu tenho que amá-lo. Você tem aquela resistência àquela pessoa, eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não quero amizade com ela. Não, amar não significa que eu tenho que conviver, amar não significa que eu tenho que falar. Você tem isso no teu coração, Satanás reina na tua vida, ele reina na tua vida. Você tem aquela coisa, não é isso? Na tua casa de você ajudar todo mundo, de você ser manso com todo mundo, de você ser bacana com todo mundo, de você adiantar todo mundo, carregar para um, carregar para outro, fazer para um, fazer para outro, se ofertar e ali fazer acontecer, se desdobrar, dar o seu tudo pelaquela pessoa, mas não faz nada pela sua casa. Você é desse tipo? O Espírito Santo não está na tua vida. Porque a Bíblia me ensina que vem Deus, família, igreja. O Senhor em primeiro lugar, o Senhor em todas as coisas, família, igreja. Tanto que a palavra fala lá em Timóteo 3, que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que seja irrepreensível, marido de uma mulher. Não posso ter 2, 3, 4, 5. Honesto, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar. Não é isso? Diz a palavra do Senhor. Honesto, sóbrio, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Porque se não sabe cuidar da sua própria casa, poderá cuidar da casa de Deus. E que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que, desobedecendo-se, não caia na condenação do diabo. Diz a palavra do Senhor. Isso existe na tua vida? Não. Então é o diabo que reina na tua vida. Tu nunca vai discernir o espiritual. Nunca vai discernir. Jamais vai discernir. Não tem como você discernir. É aquela pessoa que no seu coração, ela tem uma dificuldade enorme de perdoar, mas ainda assim ela bate no peito e diz que é servo. Eu sou servo do Senhor. Eu estou na presença de Deus, aleluia, eu estou sentindo a tua presença, eu estou estudando a tua palavra, eu estou compreendendo tudo que está aqui, olha o que está escrito aqui, olha que maravilha, mas não perdoa. Deixa eu te contar um segredo, o Espírito Santo não está te revelando nada. Por quê? Porque eu não perdoei aquela pessoa, eu perdoei, eu só não falei para ela. Eu perdoei, eu só não procurei ela. Eu perdoei, eu só não estou casado mais com ela. Só não estou casado mais com ele. Eu perdoei, mas só não quero convivência com ele. Não perdoou. Perdoar é esquecer. É apagar. É deletar. Não existe mais. O Senhor, quando perdoa, Ele diz que o meu e o seu pecado para Ele é como se nunca tivesse existido. E a pessoa não perdoa. Sabe por que o Senhor, Ele não te visita? Sabe por que Ele não fala contigo? Sabe por que o que você está enxergando na Bíblia é letra? Eu vou dizer por quê. Porque se você não perdoou quem te ofendeu, o Senhor também não te perdoou. Porque Ele fala que se eu não perdoar, Ele também não me perdoa. Mas se eu perdoar, Ele me perdoa. Está na Bíblia sim ou não? Sim. Está na palavra. E o Senhor fala em Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Faz divisão. Aí eu vejo pessoas enfermas. Eu vejo pessoas deprimidas. Eu vejo pessoas com remédios controlados. Eu vejo pessoas descontroladas. Eu vejo pessoas nervosas. Eu vejo pessoas com problemas conjugais. Eu vejo tudo.
Aí eu vou para Romanos 11 de novo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa, então tem uma condição. Não vai haver condenação para mim, não é isso? Se eu andar em espírito. Mas se eu andar na carne, porque se eu andar na carne, Deus não vai querer nada comigo, porque Ele procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores não são quem andam na carne, são quem andam em espírito. Você quer ver um exemplo? O Espírito Santo revelou essa palavra porque Ele quer mudar a tua vida. Mas o que é carnal está falando assim? Alguém falou alguma coisa para o pastor. Já está o pastor batendo na igreja de novo. Já está o culto de mesma coisa, de exortação. A Bíblia fala que Deus exorta quem ama. Deus exorta quem Ele ama. Mas no teu coração, estou doido para esse culto acabar. Olha essa palavra, é o povo, dura esse discurso e começou a se retirar da presença de Jesus. Jesus virou por 12 e falou, Jesus virou por 12 e falou, queres vós também retirar-vos? Pedro falou para ele, Senhor, eu vou traduzir o que Pedro falou, Senhor, é loucura minha me afastar de ti. Se eu for e fora não tem palavra, vai ter coreografia, vai ter festinha, vai ter gincana, vai ter festival de sorvete, colocando Pedro no dia de hoje, vai ter festival de cachorro quente, vai ter cantor gospel, vou ser obrigado a comprar o CD dele, senão não vou assistir, vai ter tudo isso aí, vai ter um montão de homem batendo o pé, mandando eu receber o que não tem nada para receber. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Para que iremos nós, Senhor? Para que iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Tu vai para onde, meu irmão? Tu vai lá dar teu carro para Bispo Macedo? Tu vai vender a tua casa para dar para R.R. Soares? Tu vai pegar lencinho de Valdomiro para botar em cima da tua vida, da tua cama? Tu vai o quê? Tu vai lá fora ver cantor famoso que cobra 5, 6, 10, 15 mil para poder pregar? Tu vai o quê? Tu vai pagar passagem para ir para Gideão, para ver um monte de homem gritar? Ou tu vai se encurvar a palavra de Deus para verdadeiramente ser liberto e livre? Porque a palavra fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente livre serás. Se você não está livre da tristeza, não está livre da angústia, não está livre do comportamento maligno, dos pensamentos malignos, da ira, se você não está livre da enfermidade, das contendas no teu lar, é porque o Filho não te libertou. E se o Filho não te libertou, será que Ele faz acepção de pessoa ou tem algo impedindo a ação dele? Desperta, ó tu que dorme, diz a palavra de Deus. Você precisa discernir que Satanás quer destruir você, que Satanás quer destruir a tua vida, e que não há mais tempo de você ficar brincando. Não há tempo para você estar brincando. Eu lembro como se fosse hoje. Hoje, como se fosse hoje. Eu estava aqui no culto de domingo, a igreja cheia. Eu estava pregando, eu parei a mensagem. Falei, irmãos, me desculpe porque não é costume meu parar a mensagem. Mas veio um demônio aqui no púlpito e falou comigo que quer matar uma mulher aqui dentro. Eu não poderia fazer nada porque ela chamou ele para a vida dele. Quem lembra disso, diga amém. Aí quem não discerne o espiritual falou assim, o pastor está maluco. Ouve isso aqui na igreja, eu tenho certeza que ouve. O pastor está louco. Ele está falando isso porque ninguém viu. Ninguém viu o demônio indo lá e falando na cara dele que quer matar uma pessoa. Mas Deus quando fala, Ele prova. E o Senhor me revelou isso, que tinha pessoas incrédulas aqui duvidando. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, não é para o meu nome ser glorificado, mas para o Teu nome ser glorificado. Eu olhei para ali assim, onde está o pastor Daniel. A pessoa sentada ali, o demônio fez isso, botou a cara e voltou. Eu falei, você, vem aqui em nome de Jesus. Quando botou a mão, manifestou, eu ia matar ela, ali na saída da porta, eu ia matar ela atropelada. Quem lembra disso, diga amém. Você sabe se o diabo tem uma armadilha armada hoje lá para você? Você sabe se o diabo armou alguma coisa para alguém entrar na tua casa fazer uma maldade? Você sabe se o diabo colocou alguém no sinal para roubar o teu carro? Você sabe se o diabo já preparou uma mulher para roubar o teu marido? Ou já preparou um homem para roubar a tua mulher? Você já viu que Satanás de repente está com câncer preparado para lançar em você uma diabetes? Você já pensou nisso? Mas se você for espiritual, você vai discernir que enquanto você brinca com Deus, Satanás está levando muito a sério o projeto dele de te destruir. Muito a sério. E nós não estamos aqui brincando, não. Nós não abandonamos as nossas vidas em vão, não. Nós abandonamos porque nós amamos cada um de vocês e queremos conviver com vocês na glória, na eternidade. E você que entrou aqui hoje, você que é visitante, Deus te trouxe aqui, porque Deus vai restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar a tua saúde, Ele vai restaurar a tua vida, porque quem destruiu foi Satanás, e Deus está aqui para erguer a tua vida e mostrar que Ele é Senhor e Deus.
Mas não vamos oferecer para você um lenço, não vamos oferecer para você uma rosa, não vamos pegar o teu dinheiro, não temos prata para te dar, não temos ouro, mas o que temos nós vamos te dar, uma palavra profética, uma palavra viva e eficaz, que quando no coração ela liberta, ela restaura, ela traz vida, e Ele vai vivificar a tua vida nessa noite. As pessoas brincando. Sabe o que nós temos que fazer aqui, pastor Júlio? Nós temos que marcar, nós temos que fazer aqui uma lista. E cada domingo você sai com 5 pessoas para um lado, eu saio com 5 pessoas para o lado. Aqui na Penha, no Mário Croft, e o outro lá no INCRA. Nós temos que fazer isso. Cada sábado a gente vai com 5 irmãos, domingo a gente vai com 5 irmãos. Você vai ver lá quantos crentes estão lá de biblinha do lado, fechada. Quantos crentes com rosa, com cajado, com lenço pendurado. No último estágio de câncer. Eles batiam no peito e diziam que era espiritual. Diziam. Vamos começar a visitar as igrejas, você vai ver a grande quantidade de crentes divorciados. Vamos, irmãos. Vai pesquisar. Entra na internet os pastores famosos, vê quantas vezes eles casaram. Vai lá ver. O cantor e pastor Kleber Lucas, no dia que ele foi ordenado a pastor, ele se separou, você sabia disso? Marta aí, ó, vem de CD igual lixo. Você não sabe o que o diabo preparou para você. Você não sabe o que ele tem armado para você. Então está na hora. E a hora é agora. De você discernir o espiritual. Eu falei para a igreja aqui que teve um culto aqui que a gente expulsou o demônio aqui até não poder mais. Não sei se foi domingo. Foi que dia, pastor? Domingo. Eu peguei minha filha, cheguei em casa. Quando cheguei em casa, eu fui primeiro tomar banho, escovar o dente. Minha filha veio tranquila. Que ela já não tem mais medo, glória a Deus. Na verdade, nunca teve. Que a gente sempre preparou ela desde pequenininha. Ela falou assim, papai, tem um bicho preto grandão lá no quarto. Eu falei para ele assim, eu vou falar com o meu papai, ele se escondeu embaixo da cama. Eu falei, é filha? É. Vai lá, papai, manda ele embora em nome de Jesus. Eu falei, papai, vai lá, tomei banho tranquilo. Quando eu cheguei no quarto, o demônio estava lá debaixo da cama. Ele estava lá. O demônio foi expulso aqui, envergonhado aqui. Ele foi lá na minha casa tentar fazer uma gracinha. Se eu não tivesse em espírito, a minha esposa tivesse em espírito, aquele demônio poderia suscitar uma contenda entre eu e minha esposa. Por isso que você briga quando chega em casa. Aquele demônio poderia lançar uma enfermidade em mim, na minha esposa ou na minha filha. Por isso que muitas pessoas ficam enfermas. Aquele demônio podia, ele foi ali, não foi à toa. Ele não foi para ficar debaixo do berço da minha filha. Ele foi para fazer uma lenha, para fazer um estrago. Mas quem tem o espírito, discerne o espiritual. Tu vai pegar tudo que é teu, e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, sai. Eu só vi aquela mão entrando pela janela assim, pegando e jogando lá fora. É o meu Deus. Mas você acha que tu sai daqui tranquilo? Não prestou atenção do culto, murmurou, reclamou, falou mal, e você sai daí e acha que está tranquilo. Um monte de demônio. Está pronto para tragar. Se está pronto para tragar, por que não tragou ainda? Porque tu não sabe até onde vai a misericórdia de Deus. Mas tu sabe se a misericórdia está acabando hoje? Tu sabe se a chance que Deus te deu está terminando hoje? A chance de Deus nunca acaba, nunca acaba? Então rasga a palavra de Deus lá em Provérbios 1, 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e não ouviste? Estendi a mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste o meu conselho, rejeitaste a minha repreensão, rejeitaste a minha palavra. Também, vindo sobre vós tormenta, a mim clamarão. Sobrevindo-vos angústia, tormenta, perseguição, a mim clamarão, mas não ouvirei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque rejeitaram a minha repreensão, se afastaram da minha palavra, não quiseram o meu conserto. Portanto, fartar-se-ão dos seus próprios caminhos, e a sabedoria dos loucos os matará. Mas aquele que der ouvido à minha palavra, este estará seguro do temor do mal. Quem está falando é a palavra do Senhor. É ela que está falando. Você também que esteve firme aqui, que leu a palavra por um tempo, que sentiu a presença de Deus, que teve uma experiência com Ele, também 2 Pedro 2:20 fala. E aquele que escapou da corrupção do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador, do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foram libertos por eles, voltar e tornar a fazer as mesmas coisas que fazia antes, tornou o seu estado pior do que o primeiro. Para esse, melhor que não houvera nascido do que nascendo e conhecendo, se desviaram do santo mandamento de Deus. É como se o verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada aos pojadores de lama. É a palavra que está dizendo.
Eu fui conversar com um rapaz quinta-feira passada e ele falou para mim assim, então você está dizendo que eu estou condenado, que não tem mais jeito para a minha vida, que eu vou morrer. Eu falei, não estou falando que você está condenado, quem está falando é a Bíblia. É a Bíblia. Mas eu não estou condenado porque Deus é amor. Eu falei, então rasga a Bíblia. Deus é amor, querido. Mas Ele é fogo consumidor, Ele é justiça. Mas Ele quer consumir, sabe quem? Não é você não, é o demônio que está agindo na tua vida. Esse temperamento, essa dificuldade de perdoar, essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade de reconciliar o casamento, isso tudo é maligno, provém de Satanás. Não provém de Deus. Não provém do Senhor. Mas você só vai discernir isso quando você se tornar espiritual. Enquanto você for carnal, infelizmente, você nunca vai discernir o que é aquilo que é espiritual. Só que tem também um agravante. Enquanto você for carnal, se eu arrebatar a igreja, os carnais não herdarão o reino dos céus. Por que o Senhor manda eu ser espiritual? Para me acostumar com a vida espiritual que eu vou ter lá em cima, vai ser eterna. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca sequer subiu ao coração do homem. Irmão, tem pessoas aqui, que se eu chamar aqui à frente, eu vou botar a mão e vai manifestar demônio. Tem pessoas que há muito tempo, muito tempo, eu olho e vejo, como o pastor Júlio também, né, pastor? Muito tempo, a gente conversa com a pessoa, a palavra não entra. Não entra. A palavra não serve, não foi para ele. A palavra não foi para ela. Ele é bom demais, ele é perfeito, ela é boa demais, ela é perfeita. Então se você não reconhece a palavra nunca vai fazer efeito na tua vida. Mas se a gente chamar aqui na frente e botar a mão, o demônio vai manifestar. Vai ser expulso. E aquela pessoa não vai mudar, sabe por quê? Porque quando ela pisar lá fora, vai vir 7 pior e aquela pessoa vai piorar. Por quê, pastor? Porque ela não reconheceu o seu erro. Ela não reconheceu que precisa mudar. Aquele demônio saiu pela autoridade que o Senhor outorgou à igreja de expulsar o demônio, mas não porque aquela pessoa quis que aquele demônio fosse expulso, que aquele jeito saísse dela, que aquela arrogância saísse, que aquele comportamento saísse. Então, querido, eu vou falar uma coisa para você para fechar. O que domina mais na vida do crente é uma coisa que o diabo é pai. O que é, pastor? É a mentira. A mentira é algo vivo na vida de muito crente.